Senhor Jesus, amados irmãos, que nesse momento está a ouvir a esse humilde testemunho, a qual o Senhor ele tem me concedido pela sua infinita misericórdia. Quem vos fala aqui é a irmã Zenaide, eu falo aqui da Bahia e quero trazer para os amados irmãos algo da parte de Deus, a qual o Senhor, pela tua infinita misericórdia, ele tem me revelado. Então, irmão, eu quero trazer para os amados irmãos uma palavra da parte do Senhor que está aqui no livro de Salmos, Salmos 25, o versículo 12, a qual diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele os ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O 14 fala: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém, irmãos? Então, irmão, eu quero trazer para os irmãos uma experiência a qual eu tive com o Senhor. Irmãos, quando o Senhor, ele me chamou, para o servir, pela sua infinita graça e misericórdia, como a palavra do Senhor, ele nos fala, que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas ele que nos escolhe, ele que nos nomeou, ele que nos separou, para que nós possamos dar fruto, irmãos, frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, quando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele me chamou, o Senhor, brevemente, ele começou a revelar coisas profundas para a minha vida. Eu era uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa muito oprimida neste mundo, usada muito por Satanás na vaidade. Os espíritos da pombagira, ela apossava-se muito do meu corpo, mas pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor, ele me chamou e me resgatou e jogou por terra toda a força do mal contra a minha vida. Então, o Senhor, ele começou a me mostrar coisas profundas daquilo que ele queria para comigo. Ele começou a me ensinar, irmãos, através da sua palavra, através dos seus segredos, como a palavra do Senhor, ela fala, irmãos, que o segredo do Senhor é para quem o teme. Deus, ele não vai dar algo para alguém, irmãos, que não queira vir assim exercê-la. Deus, ele é segredo, ele é mistérios. Então, os mistérios do Senhor, irmãos, todos que querem conhecer esses mistérios. Muitas coisas estão ocultadas aos olhos e ao coração de muitos servos do Senhor, porque não tem prazer no profundo da sua alma, do seu coração, em buscar em oração ao Senhor. Por que de tanta dúvida? Por que de tanta comichões nos ouvidos? Por que de tanto engano de Satanás no coração dos crentes? Porque eles não querem se renderem. Eles não querem se entregar de corpo e alma e espírito ao Senhor. Eles não desejam mais, irmãos, as coisas do céu. E é poucas as pessoas que têm recebido, irmão, dos céus os mistérios de Deus. Então eu lembro que quando o Senhor me chamou, eu tinha sede. Eu tinha vontade de conhecer verdadeiramente como o crente deveria se vestir. Eu queria de Deus. E eu fui, irmão, buscar. Eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui rasgar o meu coração. E aí, uma certa vez, a minha tia, ela me falou de um parente ao qual eu tinha, e no interior aqui da cidade, aqui a qual eu moro. E aí ela me falou que essa tia minha era cristã, eu não conhecia essa tia. Era cristã que nem televisão ela tinha dentro de casa.
Irmão, o Senhor já estava me revelando essas coisas, que televisão era pecado. Então, eu dentro de mim, gerou uma curiosidade imensa dentro de mim. Eu quero conhecer essa minha tia. Eu quero ver. E ela me disse que a minha tia era Deus é amor. E eu queria, irmão, porque alguns mistérios o Senhor já tinha se revelado para mim. E eu queria conhecer ela. E eu fui até essa cidade, né, esse interior aqui. Eu fui para conhecer, fui na casa dela. Mas antes que eu fosse, irmão, eu queria saber dela. Eu queria que ela me contasse as coisas de Deus. Por ela ser uma senhora já de idade, eu pensei comigo assim, ela tem coisas gloriosas para me falar. Eu vou aprender com ela. Como a Bíblia fala que as mais novas aprendam com as mais velhas. Mas as coisas que são dos céus, irmão. Porque tem coisas que os profetas velhos querem enganar os profetas novos. Então, eu quis ir buscar dela. Mas, irmãos, eu queria saber como os crentes de antigamente se vestiam. Eu queria ter novas experiências. Mas, irmão, o Senhor, Ele dá experiência para nós quando a gente busca de joelho. Ele conhece cada um por lado de dentro. Nós, diante de Deus, irmãos, somos todos transparentes. Deus sonda o coração do homem. Deus conhece a integridade do coração, a sinceridade, a vontade do homem que quer buscar. A vontade do homem, da mulher de Deus, irmãos, que querem adorar a Ele em espírito e em verdade. Irmão, o que foi lido aqui nessa palavra, que o Senhor, Ele ensinará o caminho que nós devemos escolher, irmãos. E o Senhor estava me ensinando o caminho que eu deveria escolher. Então, irmãos, antes de que eu fosse na casa dessa minha tia, a qual eu não conhecia e queria descobrir segredos de Deus através da vida dela, nessa mesma madrugada eu fui dormir. E eu queria saber como era que eu deveria me vestir diante de Deus. Irmão, e nessa madrugada o Senhor, Ele rasgou os céus para mim. E o Senhor, antes que eu chegasse, irmãos, a minha tia, o Senhor chegou primeiro. E eu lembro, irmãos, que o Senhor, Ele me mostrou dessa forma. Eu chegando em uma certa casa. E havia um homem muito alto, irmão, muito alto, deitado em uma cama. E esse homem era um senhor. Ele era alto, um senhor. E eu chegava para visitá-lo, esse senhor. E quando eu chegava diante dele, eu via que era um cristão, um servo de Deus. E eu chegava para ele e dizia assim: irmão, como é que um servo de Deus tem que se vestir? E ele, irmão, por estar deitado na cama, ele levantava da cintura para cima. E ele só levantava, deitado mesmo, da cintura para cima. Ele ia com as mãos dele até o tornozelo, irmão. E colocava as mãos dele. Ele deitava novamente da cintura para baixo e chegava ao punho dele e colocava as mãos e dizia para mim: é assim que um servo de Deus deve se vestir. Irmãos, eu estou falando para quem ama a Deus. Eu estou falando, irmão, para quem quer se purificar, se santificar na verdade, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando para quem teme a Deus, para quem o Senhor quer se revelar nesse dia de hoje. Para aqueles que crêem no poder da revelação da palavra do Senhor, irmãos, irmãs, tome cuidado com o templo do Espírito Santo. Cuide, irmãos, zele daquilo que o Senhor, com preço de sangue, deu na cruz do Calvário. Que com gemido, irmão, com lança afiada, com coroa do espinho, pagou grande preço, não foi com ouro nem prata, não, irmãos. A qual muito busca,
a qual muito se deleita, se derrama atrás de ouro e prata. Não foi com ouro e prata. Não que você foi comprado, que eu fui comprada, não foi com preço de sangue, foi com coisas doloridas, irmãos. Foi com o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos aqui para ouvir essas coisas gloriosas do Senhor. Então o Senhor me ensinou, irmão, pela misericórdia do Senhor, até o tempo de hoje, irmãos, eu me visto dessa forma. É até o tornozelo e até o punho. Cubra, irmão. Não importa se Deus lhe revelou, se Deus lhe mostrou, não importa a opinião de homem, de que quem está sendo perseguida. Porque você está vestindo comprido. Porque, irmãos, vocês estão andando dessa forma. Irmão, creia no Senhor. Talvez você não crê, talvez você não acredite, e faça a prova, irmãos. Irmão, não precisa, irmão, blasfemar contra o Senhor. Não é necessário que a sua alma desça à sepultura, que vá para o inferno para que você creia. Não precisa, irmão, você ter um joelho, faça a prova. Irmão, eu fui atrás de homens. Mas Deus conhecia meu coração. Não precisou chegar até a eles. Porque até mesmo eu fui até a eles. O Senhor, Ele me revelou antes, mas eu fui. E quando, irmão, eu cheguei lá, eu me deparei com tudo ao contrário a qual eu pensaria que era. Não era totalmente aquilo que eu tinha ouvido, que era um homem, que era uma mulher de Deus. Irmão, já tinha se corrompido. Já havia coisas postas dentro daquele lá, a qual talvez até essa minha tia, que disse que eu tinha essa outra tia a qual eu não conhecia, talvez ela tinha visto isso antes. Mas o mal chegou, o mal entrou e o homem se corrompeu. E não era aquilo, irmão, que eu tinha ouvido totalmente. Então o Senhor, Ele sabia que eu ia lá atrás de algo ao qual Ele tinha para se revelar para mim. E Ele quis se revelar à igreja do Senhor. Irmãos, irmãs, cobre o teu corpo. Não liga, mulheres de Deus, as tuas vestes no seu corpo. Não deixa transparecer o tamanho dos seus seios. Não deixa transparecer, irmãos, ao mundo o tamanho do seu bumbum. Igreja do Senhor, sente prazer, mulheres de Deus, em vestir roupa folgada, que não ligue sua cintura, que não modele a sua cintura, igreja do Senhor. Homens de Deus, veste combinação. Não deixa suas partes íntimas estar transparecendo, calça coladinha no corpo, camisa grudada no corpo. Irmãos, busca de Deus os mistérios do Senhor. Busca de Deus, irmão, se derrama, ora. Vai buscar de Deus para que Deus se revele. São os últimos tempos, igreja. Já não são mais pregadas essas coisas no meio da congregação. É poucos os líderes, irmão, que estão dando atenção às coisas de Deus. É mais voltada aos bens materiais, roupas, vestes, a doutrina da palavra, que muitos dizem que é doutrina de homem, está escrito na palavra, igreja. Está escrito na palavra. Eu tive outras experiências, grandes experiências com o Senhor, e uma dessas que também me chamou a atenção, irmãos, foi sobre o cabelo, irmãos. Há muitos anos eu não corto o meu cabelo, mais de 15 anos que eu não corto o meu cabelo. Tá? Honra e glória do Senhor. Eu não corto o meu cabelo. Eu não passo nada no meu cabelo. E eu lembro, irmãos, que o Senhor, Ele me mostrou. O Senhor abria o meu cabelo, irmão, e cheirava o meu cabelo. E Ele cheirava, irmão, e Ele sentia prazer no meu cabelo. Ele colocava a cabeça dele dentro do meu cabelo e sugava o cheiro para dentro. E eu pude entender, irmão, naquele sonho, naquela visão que o Senhor me concedeu,
que ele estava se alegrando da naturalidade, irmão dele, irmãos, das obras das mãos dele, a qual ele faz. Irmão, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Satanás, ele veio matar e destruir. Satanás, ele não aceita a naturalidade das mãos de Deus, as feituras das mãos de Deus. Tudo, irmão, que é natural, Satanás, ele odeia. Ele quer fazer imitações. E ele faz com que as irmãs não aceitem seu cabelo duro. Irmão, se Deus colocou, se Deus lhe deu um cabelo, irmão, comprido é comprido. Se Deus lhe deu curto é curto, irmãos. Se Deus lhe deu liso é liso. Se Deus lhe deu, irmão, duro é duro. Deus faz conforme a vontade dele. Nós podemos ver que os homens não querem aceitar mais as obras da mão de Deus. Se Deus dá liso, as mulheres querem cachear. Se Deus dá loiro, elas não aceitam, quer pintar de preto. Se Deus dá preto, elas não aceitam, quer pintar de loiro. Se Deus dá até fio de cabelo branco, elas querem pintar para tirar os cabelos brancos. As senhoras, que a Bíblia diz que os cabelos brancos, grisalhos, são coroa de justiça. As mulheres senhoras não estão mais aceitando. Irmão, há uma fase constituída por Deus de ser criança. Chega a sua juventude. Você começa, irmão, depois, irmão, a virar adulto e depois envelhecer. As pessoas não estão aceitando mais o tempo de Deus nas suas vidas. Os velhos querem virar os novos. O que é isso, irmãos? Vamos despertar. Jesus está voltando. Vamos despertar. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Irmã, serva de Deus, homem de Deus, não põe as coisas desse mundo para a sua vida. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nem a concupiscência, irmão, da carne. Nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida é para amar nada disso. Cuidado com teus olhos, não ponha os teus olhos nas coisas, irmãos, ilícitas, as coisas imundas deste mundo. Não busque as coisas desse mundo, irmão, nós não somos, a Bíblia diz que nós somos peregrino e forasteiro na terra. Jesus vai vir buscar um povo santo, lavado e redimido pelo sangue dele, um povo separado deste mundo. Irmão, não queira a televisão dentro da sua casa, irmãos, embora eu sei que um celular praticamente é uma televisão, mas você tem como dominá-lo para o bem. Ah, irmã, e por que a televisão? Irmão, a televisão é um instrumento de Satanás. Satanás tenta muito na televisão. Ah, irmã, eu só boto para ouvir notícias. Irmão, notícias mentirosas. Jornalista não fala a verdade, são mentirosos. Se eles quiserem destruir uma alma com mentira, eles destroem. Se eles quiserem dar boa fama, também eles dão. Se ele quiser defamar, eles defamam. São pessoas que não são íntegras, irmão. A Bíblia está diante de nós. O rolo está ali dentro, irmão, daquela palavra gloriosa, aqui dentro desta palavra santa. Abre, lê e deixa Deus se revelar como é. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é pura e fogo, irmãos. Irmãos, busquem de Deus os segredos do Senhor. Deus tem segredos ainda que precisa ser se revelado. Ah, irmão, a palavra de Deus já é uma revelação. É sim. Mas tem coisas mais profundas que Deus quer mostrar para o povo. Pequenos detalhes, irmão, que muitos não conhecem e não sabem o que é pecado. Irmã de salto alto, irmã, não usem salto alto. Deus me mostrou, irmão, eu tinha muitas experiências do Senhor. Deus me mostrou um demônio no salto, irmãos. Um demônio, a cabeça de um demônio controlando toda a palmilha do sapato. Quem ali segura é os demônios da bombagira, irmãos. Irmãos, não usam, irmão, perfume da Natura, produto da Jequiti, irmão. Não usa produto, irmãos, da Boticário. Não usa, irmãos.
Vai perguntar a Deus, são coisas consagradas, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos comer na mesa de Deus e na mesa do diabo. O que é consagrado para Satanás, que você sabe que é consagrado, não queira, irmãos. Não queira. Uma coisa é quando você não sabe, outra coisa é quando você começa a conhecer e saber o que é pecado, o que não agrada a Deus. São linhas, irmão, de cosméticos consagradas para os demônios. Você vê que nunca sai de linha. O Senhor me mostrou, irmãos, esse perfume caiaque, um demônio. Um homem passando com perfume caiaque usando no corpo, e o demônio puxava o cheiro suavemente para dentro, se agradando daquele cheiro, porque foi ele que fez as fragrâncias para que os homens usem e as pessoas comecem, através daquele cheiro, começar a se agradar, irmão, e pecar contra Deus. Cuidado, mulheres de Deus, não pinta as unhas, não passa batom. Satanás no inferno, ele arranca os lábios das mulheres que irmãos, passam batom, que cola sua roupa no corpo, que usa esse tipo de coisa. Cuidado com o que você põe no seu corpo, irmãos. Vão buscar o Senhor. Vão buscar de Deus. A Bíblia diz que o segredo de Deus é revelado para aqueles que o temem. E a misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não ser consumido. Busca o Senhor, Jesus está às portas. Jesus está voltando, irmão. O Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. E muitos ficando, poucos, irmãos, sobem. Os anjos do Senhor, ele procurava quem podia levar e ele não encontrava na terra, irmãos. Eu via uma coisa linda, os anjos do Senhor procurando na terra quem podia levar. E milhões de pessoas, e ele não estava encontrando quem pudesse levar a igreja do Senhor. É sério, irmão. Irmãs que Deus já se revelou e se corrompeu novamente, volte ao primeiro amor. Eu pensava que era Deus, é mentira, irmãos. Quantos, irmãos, Deus no princípio revelou coisas profundas e hoje corrompeu seus ouvidos por comichões de irmãs corrompidas, de irmãos, por ouvir pregações, irmão, falsas, que não precisa isso, por não perseverar, irmão, nos mistérios de Deus. Volte ao primeiro amor, é pecado, irmãos. Não faça a prova do Senhor, não fique só nas minhas palavras, vá buscar na intenção do que Deus ouvir, o que Deus falar, você ouvir. Não faz como aquele povo, não, que queria a resposta de Deus através do profeta Jeremias. E quando o profeta de Jeremias veio com resposta, irmão, eles disseram que era mentira. Eles disseram que seja boa ou mal, ele estava disposto a obedecer. E quando desceu a resposta de Deus através da boca de Jeremias, eles não queriam obedecer, porque o coração deles estava voltado aos outros interesses, às outras vontades, irmão. E nós temos que descer, irmão, à olaria de Deus, com vontade de obedecer a resposta que ele tiver. Irmão, isso é para nossa salvação. O Senhor, ele já mora na glória, ele já mora aos céus, irmãos. O Senhor não precisa de mais nada, que ele já está lá, ele já mora, ele só quer levar um povo pecador como eu e você ao arrependimento, para que a gente more com ele, sei com ele eternamente, porque o inferno é real, igreja. A escuridão do inferno é real, eu falo por experiência própria. O desespero, irmão, do inferno é real. É real, cuidado para a tua alma não ir para o inferno. Muitos estão indo, muitos líderes estão indo para o inferno, irmãos, e não sabem. Muitas almas estão indo para o inferno e não sabem. Muitas almas estão descendo à sepultura e muitos estão pensando, é servo de Deus, foi para a glória. Mentira, irmão, a irmã está julgando, não. A palavra do Senhor diz, irmão, que o fruto, a árvore se conhece pelo fruto, e pessoas que não estão dando fruto digno de arrependimento.
Hoje as pessoas estão pensando só apenas ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma de forma incorreta, pregando mentira, pregando engano. Não há evangelho, irmão, se não tiver a sã doutrina verdadeira do corpo e da alma e do espírito, irmãos. As pessoas estão buscando ir para o céu, servindo a Satanás, com as coisas, irmãos, os adereços de Satanás. Não existe uma mulher subir aos céus sem que ela se despoje do velho homem, da velha criatura, sem que ela se despoje aqui, irmão, na terra, das vaidades. Que dificuldade terrível está sendo nesses últimos anos de uma mulher ela honrar o corpo dela, irmão. Não sinta prazer nisso, não. Não sinta prazer, não, irmão, em colocar uma roupa colada, modelando sua cintura, não, mulher de Deus, modelando o teu bumbum. Que quando tu passa na igreja, na rua, os homens desejam. Que nojeira, que imundícia diante do Espírito Santo. Homens que se sentem, que são tão vaidosos dentro da congregação, dizendo que está adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho do Senhor. Que evangelho é esse, irmãos? Irmão, o evangelho de Deus é completo. Deus, ele é completíssimo, igreja do Senhor. O Senhor, ele é a nossa luz, igreja. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa vida, igreja do Senhor. Então, irmão, finalizando essas maravilhas gloriosas do Senhor, aqui passando para a igreja, para que lembre a igreja do Senhor que a palavra de Deus está viva. A palavra de Deus, irmãos, nunca vai passar. Ela permanecerá para sempre. E lembrando ao irmão que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, irmã, mas a salvação não é pelas obras, mas Deus cobra a obra, irmão. A salvação é pela graça. Mas muitos, irmãos, não está valorizando a graça. Nós entendemos bem, igreja do Senhor, que a graça é um favor não merecido. Parem, pense, você receber um favor a qual você não mereceu e ainda você fazer chocada dela, irmãos. Imagine você desvalorizar algo que você nem digno era de receber. Recebeu por um trisco, recebeu pelo um preço de sangue, pelo um não merecimento, um favor de que eu e você não foi digno e não é digna. Imagine você fazer pouco caso, desvalorizar, então salvação se perde por um fechar e piscar de olho, assim como Jesus virá, irmão. No fechar e no piscar de olho, o Senhor Jesus virá repentinamente, irmãos. O Senhor virá. Brevemente o Senhor virá. Então desperta tu que dorme do sono da indolência. Desperta a igreja de Deus. Que os irmãos possam meditar, irmãos, nessas coisas. Busca o Senhor, igreja. Jesus está pertinho, irmãos. Pertinho de buscar o seu povo. Busca de corpo, alma e espírito. Busca de toda a sua força, de todo o seu coração, irmão. Busca o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ouvirão e murmurarão. Que eu sei que vai ter os murmuradores. Que o Senhor tenha misericórdia de ti que não crê nessas coisas. Que o Espírito Santo possa iluminar e abrir o seu entendimento para que você creia, lhe dê força para que você, irmãos, venham fazer prova do Senhor. E você que creu e que crê nesse testemunho, busque mais, para que Deus lhe dê grandes experiências. Amém? Que Deus abençoe todos, fica debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.